A Águida Maria, ela vem falar sobre o processo de eleição do sindicato dos servidores e também falar sobre a composição da chapa, enfim, trazer mais informações para a gente a partir de agora. Não é isso, Águida? Muito boa tarde, é um prazer recebê-la. Tudo bem? Boa tarde, Elistene. Boa tarde a todos os espectadores, né, os ouvintes, as pessoas que estão lhe assistindo. Está tudo bem, graças a Deus. Águida, o sindicato está passando por esse processo de eleição, né? Explica para a gente como é que estão os prazos, como é que estão as coisas a partir de agora. Bom, as eleições sindicais do Sindicec, elas acontecem de 3 em 3 anos. E para este ano, né, a gente está elegendo uma nova diretoria para um mandato de 3 anos, que se iniciará no dia da eleição, que é no próximo dia 24 de janeiro, até janeiro de 2028. E como é que já foi lançada? Bom, a gente fez uma assembleia, né, para eleger uma comissão eleitoral que ia cuidar do processo, que cuida do processo, né, que é uma comissão eleita em assembleia. A gente fez essa assembleia no dia 23 de dezembro de 2024. E no mesmo dia a gente publicou o edital de convocação e publicamos também o edital resumido, né, o edital de convocação resumido, que está sendo lido nas mídias sociais, inclusive eu acho que está sendo lido aqui também, todos os dias, desde 23 de dezembro. E os prazos foram para inscrição de chapa, se encerraram no dia 3 de janeiro. E, né, aí tem os prazos, tem lá todos os trâmites que eu nem sei, assim, é porque tem uma comissão eleitoral que é quem cuida de toda essa questão. Mas os prazos de inscrição já se encerraram e agora, neste momento, já se inicia o prazo de campanha, né? Já está liberado para a gente iniciar a nossa campanha apresentando nossa chapa. Ah, perfeitamente. Então quer dizer que vocês já estão na campanha? A gente hoje já está na campanha, né? Eu estou candidata de novo, né? Candidata à reeleição, né? Candidata à presidenta de novo, né? Ah, então tá certo. Então, candidata. Candidata, olha aqui, ó. Você tá... pai, tá... Então estão em campanha, né? É chapa única lá? É chapa única. É só uma chapa se inscreveu, né? Então é chapa única. Então, mas precisa de um quórum para a eleição, não é isso? Precisa. Quando a eleição, mesmo sendo mais de uma chapa, é necessário quórum, né? E chapa única também. Também precisa. Também precisa de quórum, porque sendo mais de uma chapa, é necessário o quórum e nos votos ganha a mais votada. Na chapa única tem que fazer o quórum, né, que é metade mais um dos filiados. Também de votos válidos na única chapa. Então é mais difícil ganhar com chapa única. Tem que mobilizar todos os servidores, né? Ô, Águida, como é que está esse processo de campanha? Como é que já fizeram visitas, estão visitas? Quais são as principais propostas que vocês têm para encabeçar aí nessa eleição? A gente tem umas propostas aqui, ó. Se você... Eu posso apresentar a chapa? Pode, fica à vontade. Pronto. Eu vou apresentar a chapa, então. Depois, se você me der a oportunidade, eu leio a parte das propostas, porque são muitas. Se você me der tempo, eu leio todas. Bom, para a diretoria executiva, né? É chapa única, diretoria executiva. Presidente, Águida Maria Rodrigues da Silva, professora. Vice-presidente, Aline Ferreira Lima, fisioterapeuta. Secretária-geral, Renata Kelly de Lima Saldanha, professora. Secretário de Finanças, Francisco Júnior Maciel da Silva, professor. Secretário de Comunicação, George de Castro Souza, agente administrativo. Secretário de Assuntos Jurídicos, Maísa Monteiro Marques, professora.
Secretário de Políticas Sindicais, Valíris Rodrigues da Silva, professor. Secretária da Política de Gênero, Elisa Salles Paulino, assistente social. Secretário de Arte e Cultura, José Ailton Brasil de Lima, professor. Secretário da Saúde do Trabalhador, Samuel Bernardo de Lima, agente de combate a endemias. Secretário da Previdência Social, João Oliveira Barbosa, professor aposentado. Secretária de Promoção da Igualdade Racial, Francisca Joelsa de Andrade Campos, professora. Os suplentes da diretoria: Maria Iracema da Silva Rocha, professora. Maria Lucineide Soares de Oliveira, agente administrativa aposentada. Antônio Evilande Maciel, motorista. Maria Helenice Teixeira Alves, auxiliar de serviço aposentada. Antônio Tiago Paiva, agente de combate a endemias. Antônia Lucimar Coelho Maciel, auxiliar de serviço aposentada. Antônia Leuda da Silva, técnica em enfermagem. Antônio Edmar Ribeiro, agente administrativo. Ronaldo Guilherme Bezerra, professor. Francisco José dos Santos, enfermeiro. João Egídio Gonçalves Rodrigues, enfermeiro. Eliene Maria Inácio, professora. Para o Conselho Fiscal, temos os efetivos: Maria Arlete de Souza, professora. Everardo de Souza de Farias, motorista. Cássio Felipe Almeida Barroso, eletrotécnico. Suplentes do Conselho Fiscal: Leandro Batista da Silva, professor. Francisca Carlos Lopes, professora aposentada. E Adélio Madeiro de Almeida, professor. É uma chapa com muita gente, né? São 30 pessoas, né? A gente faz uma administração colegiada, né? São 12 pessoas na diretoria executiva e 3 pessoas no Conselho Fiscal, com igual número de suplentes. De suplentes, né? É. Perfeitamente. Então, essa é a chapa que compõe aí, portanto, essa chapa única da eleição do Sindicec. Esta é a chapa única que está, mais uma vez, né, colocando ao crivo do servidor, né, a nossa credibilidade, a credibilidade do Sindicec, né, e a gente luta sempre para que o sindicato ele permaneça nas mãos do servidor, porque a gente luta para manter os direitos que temos, conquistar aqueles que ainda não conquistamos e, principalmente, que o sindicato esteja ao lado de quem ele deve estar, que é o servidor. A gente tem uma história recente, a gente teve, né, na história recente, né, que finalizamos essa história em 2004, é do conhecimento de todos os nossos filiados, né? Os filiados mais recentes, pode ser que ainda não conheçam bem essa história, mas os filiados mais antigos conhecem bem o tempo em que o sindicato meio que ficou no limbo, porque eles estavam com uma gestão aliada à prefeitura. Então, ele não estava lá para defender o servidor, os direitos do servidor, os interesses do servidor, né? Porque tudo que a gente coloca em defesa é do interesse do servidor, tanto do servidor como do serviço público, né? Porque está uma coisa muito atrelada na outra, o serviço e o servidor. É como se eles fossem uma dupla, né, que tem que estar sempre junta. Então, quando você está defendendo os interesses e os direitos do servidor, você também está defendendo o interesse e o direito de o cidadão ter um serviço público de melhor qualidade, né? Porque um servidor com seus direitos respeitados, a gente também pede muito a qualidade de ambiente. Todas essas coisas estão nas nossas lutas. E disso tudo depende um serviço público de qualidade. Perfeitamente. Eu sei que são muitas as propostas, mas destaque algumas das principais propostas que vocês pretendem encabeçar a partir desse novo ano.
Queria eu ler todas, mas eu vou ler algumas conquistas dos últimos tempos e depois eu leio algumas propostas. Eu vou. Você me está com quantos minutos para eu fazer isso aqui? Não, fica à vontade. Pode fazer. Pronto. Então, bom, gente, as principais conquistas do Sindicec nos últimos anos, nós podemos destacar os precatórios do FGTS para mais de 100 servidores que já foram beneficiados com esse precatório, né? Lembrando que esse precatório aqui é individual, né, para o pessoal que trabalhou de 92 para trás. Ainda tem muita gente esperando, mas já foram mais de 100 processos em benefício dos servidores, já foram pagos, né? Também a gente conseguiu os assentos nos conselhos municipais, né, que Prev, CAI, Fundeb, que a gente não tinha antes. Também os precatórios do Fundeb, aliás, do Fundef, de 2005 a 2007, né, no valor de R$6 milhões, a gente conseguiu que esses 6 milhões fossem rateados com os professores, isso em 2022. Também a gente conseguiu recentemente gratificação, né, isso foi recentemente na gestão passada, né, gratificação lei de gratificação para os motoristas da educação e o terço da jornada extra classe para os professores. Todas essas conquistas são recentes. Além de a conquista mais relevante dos últimos tempos, que foram duas em uma, que foi o concurso de 2019, que todos nós sabemos que os concursados foram chamados e depois demitidos em 2021 pelo atual prefeito, mas a gente conseguiu colocar quase todo mundo de volta já, né? E ganhamos na justiça, inclusive, mas ainda falta algumas pessoas que ainda nos procuraram, da nossa contagem, falta cerca de 17 pessoas. Isso é extraoficial, que a prefeitura não oficializou também esse dado para nós. Mas o Sindicec conseguiu, de 340, devolver todo mundo para os seus cargos, né, judicialmente, com isso, com ação judicial. Estas são as últimas conquistas dos últimos anos, que eu relevo principalmente esta última. Eu tive só uma dúvida, ainda tem precatório de Fundef ainda para receber ainda? Precatório do Fundef ainda tem. A prefeitura fez um acordo com a União, abrindo mão de 32 milhões do precatório para receber mais rápido, e recebendo em 3 parcelas. Em 2024 foi pago uma parcela, já está prevista agora para 2025, né, lá no processo o pagamento da segunda parcela, já está aguardando liberação para pagamento, e em 2026 tem a terceira parcela. Mas, como ela abriu mão de 32 milhões, a gente também entrou com uma ação contra a prefeitura, cobrando esses 32 milhões, que está tramitando aí. Tramitando ainda. Está rolando aí. Tá. Deixa rolar na justiça aí. E as pautas que vocês pretendem para 2025? Olha, para 2025 são muitas coisas, eu vou ler as principais. Implantação de plano de cargo e carreira e remuneração, PCCR, para todos os servidores de todas as secretarias. Porque quando isso tá feito, tanto tem uma organização funcional a prefeitura, como tem a sua organização profissional o servidor, né? Os servidores. E a reformulação do PCCR do magistério, que tem o PCCR, mas ele está precisando de uma boa reforma, de uma atualização, porque lá tem muitas coisas que prejudicam a categoria, a gente sabe, a gente diz isso desde 2008, não é segredo. E também, com o novo Fundeb, o PCCR da educação, ele não pode mais ser o PCCR do magistério, porque a gente tem PCCR do magistério. Agora tem que ser um PCCR da educação, porque tem que incluir as outras categorias. Agora, na educação, nos recursos obrigatórios para pagar salário, são só algumas funções que não tem, a maioria está lá. Então, o PCCR tem que ser agora da educação e não do magistério, como era antes. Então, precisa de uma reforma, o PCCR do magistério.
A gente também, uma bandeira nossa, muito importante, que é o piso do magistério extensivo aos professores aposentados e pensionistas, como também o cumprimento do artigo 51 do PCCR. Do PCCR do magistério, ele é de 2000, aliás, é de 2008. E lá está previsto gratificação de 20% para os professores da sala de AEE e 2% por aluno, né, para o professor de sala inclusiva. E essa questão, esse artigo 51, ele não saiu do papel até hoje, porque sempre encontra entrave, né, a prefeitura encontra jeito de dizer que não dá para pagar agora. A última conversa que a gente teve, que foi no ano passado, com o prefeito e o jurídico, não, mas o pessoal, os professores, eles não têm uma qualificação. O professor, então por que ele está com a sala inclusiva? Se ele está, aqui não está dizendo que lá no artigo fala, né, que o professor de sala inclusiva, ele tem direito a 2% por aluno. Tem professor com 5 alunos, com 4. Então, esses professores, eles deveriam estar recebendo aí 8% a mais, né, no seu salário, né? Ou 10%, no caso, quem tem uma professora que tem 5, ela teria que ter 10% de acréscimo no salário dela mensal, e ela não tem. E ela tem direito a isso porque ela está com os alunos dentro da sala. Então, são essas questões que a prefeitura coloca em trave, e é a nossa luta, né? Porque aquilo que a gente pode garantir, né, Alexandre? O que a gente pode garantir é a luta. O que mais? O que mais a gente pede também, uma das nossas propostas é um projeto de lei que conceda redução de 50% na jornada de trabalho dos servidores municipais diagnosticados com fibromialgia, o combate ao assédio moral, que a gente sabe que rola solto, né? Aqui também. Continuar com os precatórios do FGTS, né, que ainda falta muita gente para desenrolar os processos. Reajuste anual para todos os servidores, tanto ativos quanto inativos, porque a inflação corrói, né, o salário da gente, e tem aí servidores que estão uma década sem reajuste salarial. Os ativos e os inativos também, né? É um crime você ter uma professora com pós-graduação, por exemplo, se aposenta em pouco tempo, o salário dela está tão achatado que fica no salário mínimo. Aí você se esforça, você faz uma faculdade, você trabalha mais de 30 anos na educação do município, você faz faculdade, você investe na carreira, você faz especializações, e quando você dá fé, do nada, você está ganhando um salário mínimo. Isso é um crime com um professor que passou. É um crime que vai acontecer comigo no futuro, né? Que sou professora. Se a gente não conseguir reverter essas coisas, né? A gente quer também que exista um calendário de pagamento oficial, né? Que a prefeitura cumpra. Porque este mês, por exemplo, hoje são 15, né? A previsão de finalizar a folha de pagamento do mês de dezembro era ontem, dia 14. Ainda faltava ontem 7 folhas da saúde, porque a saúde tem muitas folhas também, né? Faltava uma boa parte, faltava PSF, faltava agente de saúde bucal, faltava... Eu não lembro quais eram todos que faltavam, mas faltavam 7 folhas de subdivisões. A UPA, né, o CAPS, a previsão de pagar ontem. Então, que a prefeitura tenha um calendário de pagamento oficial para todo mês, você saber que dia é, o meu salário sai nesse dia, você se programa e paga suas contas, né? Assim como a implementação da insalubridade para todos aqueles que têm direito, porque tem
Tem uma cobertura de insalubridade que não tinha até 2008, praticamente não existia, né? De 2008 para cá, que vem tendo uma cobertura. Mesmo assim, ainda tem gente que não está tendo e tem direito. Né? A prefeitura precisa realmente cuidar disso. Também a convocação do restante dos concursados e a realização de um novo concurso. Um novo concurso com mais vagas, né? Isso aí foi aprovado 180, acho. Muito pequeno aquele ali. E muito importante também a efetivação das ampliações da carga horária, né? A efetivação da ampliação de carga horária, tanto do magistério quanto da saúde. Né? Que no ano passado aprovaram uma lei para o magistério que não saiu do papel ainda. E a da saúde, nem lei não tem ainda. Porque a ampliação da carga horária são os professores, aliás, os profissionais que fizeram concurso para 4 horas, né? Mas é um negócio que é meio complicado e eles têm ampliação de mais 4. Então, minha irmã, é muita luta aí, não é? É muita luta. Como falei para você agora há pouco, é isso que a gente pode garantir. A luta, porque a gente está... As demandas... É assim, além de tudo que está escrito aqui, eu não li tudo, você está vendo aí um monte. Muita coisa. É muita coisa, mas está aqui impresso, que a gente vai distribuir para as pessoas verem. Além de tudo isso que está escrito para a campanha, ainda tem uma série, porque esta demanda que está escrita aqui, ela é a toda chamada demanda coletiva. Aí tem uma demanda sindical que ela não aparece, que é a demanda individual. Qual seja, né? É aquela gestante que foi perdeu uma ampliação, aí já tem que colocar de volta, porque não pode, né? Se está gestante, não pode ficar sem ampliação. Dando exemplo, é aquele outro lá que não está recebendo insalubridade, aí a gente tem que encaminhar, fazer ofício para... só dando exemplos, né? É o aposentado que precisa do encaminhamento, uma correção na aposentadoria. Todas essas coisas, todo dia tem uma série de demandas individuais, é aquele pinga-pinga que todo dia chega, né? É aquilo que é aquele trabalho sindical que é invisível, né? Mas a gente conta com uma boa assessoria jurídica também, e todos os dias a gente está perturbando a opinião sobre isso aqui, encaminhamento para isso aqui, porque se é uma coisa que as prefeituras sabem fazer, eles têm dar trabalho para nós. Viu? Elas dão muito trabalho para nós, porque eles são muito organizados, né? Os servidores, em geral, os servidores e servidoras, eles precisavam seguir o exemplo dos prefeitos. Porque se é uma coisa que os prefeitos são, organizados. A prece está aí para provar isso. Pergunta se alguma prefeitura não é filiada à prece. Pergunta se alguma prefeitura não está junto. Pergunta se tem algum deles fora da Confederação Nacional dos Municípios. Não tem. Olha, quando tem qualquer coisa em Brasília... as prefeituras, a galera das prefeituras, da confederação, eles inundam Brasília. Teve uma vez, quando a gente estava na luta pelo piso da enfermagem, a gente foi fazer um ato em Brasília, lá na esplanada dos ministérios, na praça da esplanada dos ministérios, e era a mesma semana que tinha uma encontro dos prefeitos, conferência da CNN, uma série de eventos da CNN, era uma semana de... Olha, em Brasília, Alistine, a gente não encontrava lugar para comer. Todo lugar que a gente chegava estava lotado. A gente não encontrou hospedagem, a gente se hospedou numa cidade vizinha, né? Porque não tinha, olha, estava tudo lotado, estava inundada. Para a gente lá, a gente passou 2 dias lá dentro do Congresso, né? E para todo canto que você se mexia, era prefeito. Em todo o gabinete que você chegava, estava cheio de prefeito, de assessor de prefeito. Então, eles estão articulados. E os servidores, eles chegam junto com a confederação deles, eles chegam junto com
com o sindicato deles, que é a APRESE. Os servidores sigam o exemplo do prefeito e cheguem junto com a gente, porque eles conseguem o que eles querem, porque eles estão juntos. Se a gente também estiver todos juntos, né? Você que ainda não é filiado, pode vir se filiar, e você que é filiado, chega mais junto da gente, porque aí a gente consegue mais coisas, porque unido a gente sempre é mais forte, não é, Justino? Certeza. Agra, que dia que é a eleição? A eleição é no dia 24 de janeiro. A gente tem urnas fixas na nossa sede, temos urnas itinerantes, né, em todos os distritos, e também temos 2 urnas itinerantes na sede. A apuração vai ser no mesmo dia? A apuração no mesmo dia e posse da diretoria eleita também. Acontece tudo no dia. A eleição acontece das 8 às 19 horas e, em seguida, a apuração, e depois da apuração, né, tem os trâmites burocráticos, as atas, as coisas que a comissão eleitoral faz, né? E, em seguida, a própria comissão eleitoral dá posse à nova diretoria eleita. Perfeitamente. Desejo boa sorte, obrigado. Boa campanha. Obrigado. E a gente vai acompanhar no próximo dia 24 as eleições do Sindicec aqui de Quixeramobim. Muitíssimo obrigado, foi um prazer estar aqui.